E aí pessoal, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E o que eu vim trazer aqui para vocês hoje é um preparozinho aí para o Regional de São Paulo, que já está acontecendo, falta pouco mais de uma semana. E será que você sabe exatamente o que você vai enfrentar? Será que você tem noção aí de quais são os decks que vão aparecer mais e quais são as cartas que você tem que estar preparado para usar ou para jogar contra? Bom, eu vou fazer uma tomada aqui geral disso aí e eu espero que vocês gostem desse conteúdo aí, que é basicamente uma ideia para a gente alinhar aí um pouco mais o nosso pensamento quando a gente está entrando para um torneio grande. Então vou tentar fazer isso aí para a maioria dos torneios grandes. Bom, bora lá, gente. Primeira parte que eu tenho para comentar é: eu acho que neste momento do jogo a gente tem um caso muito peculiar onde você tem uma chance muito grande de enfrentar algumas estratégias específicas múltiplas vezes. Eu sempre costumo comentar que quando a gente vai jogar regional, a gente tem que considerar que a gente vai enfrentar 8 decks diferentes, porque aqui, pelo menos que eu tô falando dos regionais de São Paulo, né, que são aí regionais, entre aspas, pequenos, perto do resto do mundo, né, tipo aí 200 e poucos jogadores, mas a gente tá falando aí de umas 8 rodadas onde a gente enfrenta 8 decks diferentes. Entretanto, nesse caso aqui de hoje, eu acho que é sábio a gente esperar que a gente pode enfrentar aí múltiplos de alguns decks. Mas vocês vão ver que não é um negócio tão preocupante dessa maneira. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para falar aqui, o mais clássico de todos, é a estratégia do Raizial. E vou falar junto, inclusive, com a estratégia do Fiendsmith. Essas duas estratégias, basicamente, eu acho que a gente vai ter muito deck misturando essas duas estratégias. O Fiendsmith, especialmente, ele tá aí no finalzinho da vida útil dele, então a gente provavelmente vai ver todo mundo que tem os seus Fiendsmiths aí utilizando eles, quase como se fosse uma despedida aí dos Fiendsmiths, que provavelmente vão levar hit na próxima Banist. E o Raizial é uma mecânica extremamente forte aí, onde a gente consegue ter essa segurança muito grande ao utilizar, porque o kit de cartas de Raizial, além de ser tudo um card combo e se virar sozinho, ele não te trava de muitas maneiras, especialmente, e você consegue misturar essa estratégia com muitas outras estratégias, principalmente pelo fato de que quaisquer dois monstros level 4 acessam a jogada de Raizial, e aí, por conta disso, fica muito mais simples da gente fazer decklists, aonde a gente consegue utilizar esse deck aí como um todo. Então, principalmente a estratégia de Raizial e a estratégia de Fiendsmith, você deve esperar que você vai enfrentar. E aí, nesse caso, é o que eu tenho para comentar aí, que eu acho que você pode sim enfrentar uns 3 Raizials no torneio, você pode sim enfrentar uns 3 Fiendsmiths no torneio, mas eu imagino que você não vai ficar exatamente repetindo o deck. No caso, você vai enfrentar lá 3 Fiendsmith, mas vai ser ali um Tenpai Fiendsmith, um Fiendsmith Beast ou um Fiendsmith Raizial. Então, são decks completamente diferentes uns dos outros, mas que utilizam esta mesma estratégia do Fiendsmith. O mesmo vale pro Raizial, você vai enfrentar ali um game de Raizial Mitsurugi, um game de Raizial puro, um game de Raizial Fiendsmith, e aí é meio que um deck muito parecido com o outro, entretanto, com estratégias um pouco diferentes. Então, Raizial e Fiendsmith aí estão no topo aí dessa cadeia alimentar aí desses torneios, porque eles realmente estão à frente dos outros. E aí, seguindo isso bastante de perto, a gente tem a estratégia de Mitsurugi, que é especificamente um negócio nosso aqui, né, do TCG, e que lançou agora. Então muita gente está esperando para colocar em ação aí as suas cartas de Mitsurugi, tanto com o Raizial quanto com Ogdoatic. Então o Raizial novamente aparecendo aí como uma engine paralela, mas essas cartas Mitsurugi como um todo elas funcionam muito bem no deck entre aspas puro ou no deck com Ogdoatic, e basicamente não necessariamente o deck tem uma qualidade muito grande, mas você deve esperar enfrentar essas cartas porque você vai jogar contra elas com uma frequência um pouco maior. Então fica aí o Mitsurugi como talvez aí o terceiro, e o quarto aqui que fecham o nosso metacal vai ser o Malice. O Malice aqui, ele é o deck que as pessoas gostaram muito dele, ele tem os seus problemas estruturais fortes, mas ele é um deck difícil de se jogar contra, um deck complexo, com uma boa curva de aprendizado para quem joga com ele, e por conta disso, muita gente ainda está jogando de Malice, e a gente pode ver aí, não só aqui no Brasil, mas em diversos outros torneios, o Malice aparecendo com um grande número de jogadores utilizando, o que reflete de fato, mesmo que o deck não tenha tantos tops assim, reflete numa qualidade do deck, porque as pessoas aprendem a jogar com o deck, e aí você acaba vendo ele aparecendo cada vez mais, porque ele é um deck de fato poderoso. Então, fechando aqui,
com Raizial, Fiendsmith, Mitsurugi e Malice, eu acho que são as principais 4 estratégias que você deve esperar enfrentar. Se tudo correr do jeito esperado, você provavelmente vai enfrentar pelo menos um de cada desses decks, desses 4 decks ao longo do seu regional. Então, isso aí já é um bom jeito da gente fazer aí algumas atualizações na nossa lista com base nesses 4 decks. E aí, depois vem a camada secundária de decks aí, que é muito provável que você enfrente pelo menos uns 2 desses decks que eu vou comentar, mas você não vai enfrentar todos eles, você vai acabar enfrentando uns 2, 3 ali, fechando o resto das suas rodadas, onde você jogou ali contra, por exemplo, 2 Raizial, 2 Fiendsmith, um Mitsurugi, um Malice, algo por aí, e aí você vai... Ainda faltam umas 2, 3 rodadas no torneio e você vai enfrentar esses decks provavelmente. Quem são eles? A gente tem aqui o deck de White Forest barra Azamina barra Sinful Spoils, que é um deck que tá vindo muito bem por conta aí da Euzete, que é uma adição nova muito forte. A gente tem o deck de Mermail barra Atlantean, que é aí o Neptabiz aí, a carta principal do deck, e por conta do Poseidra ele vem tendo bons resultados. A gente tem os decks de stun como um todo, que eu coloquei aqui o Fossil Dyna como exemplo, mas pode ser o stun de Antimeta, que é o estilo aí do Fossil Dyna, pode ser o stun de Vanity Sphinge, Majesty Sphinge com Horus, a gente tem aí o stun de Runic também. Então a gente tem uma característica clássica dos jogadores aqui no Metacall de São Paulo que gostam de utilizar decks como esse de stun. Dá pra incluir aqui nesse caso do stun, por exemplo, decks como o Mimigol, que geralmente tem uma estratégia aí de locar aí o oponente, cartas como Winda, coisas assim. Então, a gente tem aí o stun como um todo, como uma estratégia extremamente possível, extremamente plausível de você enfrentar em algum momento. E, por fim, eu coloquei aqui o Crystron, que é um deck que as pessoas vêm gostando bastante de utilizar, porque é um deck que está bastante barato. E a gente tem o Fire King, que acabou de ganhar um SS, então tá numa febre gigantesca e talvez muita gente queira testar isso e jogar aí no regional. Esses são, eu acho que os decks principais que é muito seguro que você deva estar preparado, deva conhecer as cartas e que você pode enfrentar com muita frequência. Agora, só pra comentar aqui também, talvez você enfrente um desses outros decks que eu vou comentar aqui, posso ter esquecido de colocar algum na lista, mas a gente tem aqui o Kashtira, o Tenpai, o Centurion, o Voiceless Voice, o Chimera, o Branded ou o Sprite. São decks aqui que aparecem com bastante frequência por aí, mas provavelmente você vai enfrentar um desses decks que eu falei ao longo do torneio no máximo, ao passo em que esses outros decks que eu comentei anteriormente você vai enfrentar uns 2, e aí os outros são os decks que de fato pode repetir, né? Então, bom, esses são os decks em si que eu acho que você vai acabar enfrentando, e mais ou menos aí tentei deixar a frequência que você vai jogar contra esses decks. E agora eu vou comentar um pouquinho de algumas cartas que você com certeza vai tomar bastante no seu torneio e você tem que estar preparado para essas cartas. A primeira com certeza é o Draw Lock Bird, que a maioria das pessoas está utilizando 3 cópias no main deck e você tem que estar preparado para esse carinha. O mesmo vale para Droplet, que é uma carta que também todo mundo está usando e você vai tomar. E aí, essas duas cartas, elas estão praticamente no main deck de todo mundo, e eu acredito que se você não estiver preparado para essas cartas, o seu desempenho vai automaticamente cair só por causa delas. E aí, a gente tem logo em seguida aqui umas cartas um pouco mais caras, então exatamente por isso você vai tomar elas um pouco menos, que são o Mulcharm Fualos e o Mulcharm Purulha, até mesmo a Mulcharm Meows, mas eu não coloquei ela aqui na lista porque ela realmente é um pouco inferior a essas outras duas, e você tem que estar preparado para os Mulcharms, você tem que saber qual é o seu plano de jogo, caso você tome algum desses carinhas, e o que você deveria fazer, se você vai ter que rushar esses caras, se você vai ter que parar o seu combo imediatamente, se você vai fazer mais um pouquinho e depois parar, então você tem que ter essas respostas na sua cabeça para esse torneio específico. E aí, por fim, algumas cartas de side que estão muito comuns aqui, que são o Artifact Lancia, o Book of Eclipse e a Barrier. Então são aí um monstro, uma spell e uma trap que provavelmente você vai tomar bastante dentro do seu torneio e você tem que saber se você está preparado para isso ou não, se você tem uma estratégia aí de counterplay para essas cartas. Então, essas são aqui algumas cartas que eu achei muito importante comentar. E por fim, eu acho que tem 3 cartas que são determinantes para o jogo. Aonde essas cartas que eu comentei até agora, se você acabar tomando elas, você pode acabar ficando em apuros. Mas ainda assim elas não são cartas buscáveis, não são cartas de endboard clássicas. E tem 3 cartas específicas que se você não tiver um plano para jogar contra elas, essa sim você tem 100% de chance de perder o jogo, porque elas vão aparecer e ponto. Então, diferente dessas cartas que tem que abrir na sua mão, aqui a gente vai falar de 3 cartas agora que se você não estiver preparado, você simplesmente não pode jogar esse torneio. Você tem que ter um plano contra essas 3 cartas. As cartas são o
DDD Wave High King Caesar, porque o deck de Fiendsmith tem basicamente o Caesar como endboard obrigatório, então a gente tem que estar preparado para jogar contra esse Caesar. O mesmo vale pro Raziel Detonator, você tem que ter um plano para quando aparecer um Detonator na sua frente. Em todos os endboards que vão jogar contra você vai ter um Caesar ou vai ter um Detonator. E por fim, o Abyss Dweller, que é uma carta aí que tá machucando muito o deck e tem muita estratégia que eu até mesmo comentei aqui, como por exemplo o Fire King, o Mermail, o Crystron, que tomam essa carta com muita força e você tem que ter um plano para quando isso acontecer. Então, você tem que estar muito bem preparado para o Abyss Dweller. Então, essas 3 cartinhas que eu falei aqui por último, elas são as cartas que definem basicamente se vale a pena você até mesmo ficar na sua casa e nem ir jogar o torneio, que não é o caso, porque provavelmente você vai querer aí achar uma estratégia para jogar contra essas cartas. Até mesmo algumas das cartas que eu comentei aqui têm eficiência contra esses caras, né? Até mesmo a Droplet no caso do Dweller, ou o Book of Eclipse no caso dos outros dois. Então, a gente tem meios aí de parar essas cartas, mas você tem que estar com esses meios no seu deck, algum deles pelo menos. É claro, para o que te machuca mais. Se o seu deck não perde para Dweller, se preocupe com os outros dois. E assim vai. Bom, é isso, gente. Com isso eu fecho aqui o meu Metacall para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo mais informativo aí pro regional. E comentem aqui se vocês acham que eu esqueci de alguma coisa muito importante e que deveria estar aqui pro pessoal já ver imediatamente e se preparar para esse regional. Bom, muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.